vamos então iniciar o desenvolvimento do nosso controle de acesso. Então, vamos lá. No vídeo anterior, numa videoaula anterior, eu vou deixar ela fixada aqui. É o segundo link da descrição do vídeo e também vou deixar aqui no card. Eu vou deixar fixado aqui este vídeo onde eu ensino a criar esse formulário de login, que é um formulário que já está funcionando. Eu tento acessar aqui o sistema, ó. Ele dá acesso ao sistema liberado, pois eu inseri usuário e senha correto. Se eu inserir usuário e senhas incorreto, por exemplo, ó, colocar aqui Marcelo, colocar aqui uma senha incorreta, tentar acessar, ele me dá o nome de usuário e senhas incorreto e não deixa eu acessar o sistema. Então, nós já temos aqui o nosso controle de acesso, pelo menos a nível, aliás, a usuário, né? O usuário só consegue acessar o sistema caso ele tenha um cadastro. Só que a partir do momento que ele acessa o sistema, por exemplo, vamos aqui pensar numa situação hipotética, ele tem acesso, por exemplo, aqui ao formulário de clientes, ele tem acesso ao formulário de estoque, tem acesso ao formulário de fornecedores e inclusive tem acesso ao formulário aqui de cadastro de usuários. E nada disso é interessante, né? Já que eu gostaria de limitar os acessos por usuário. Eu gostaria que, por exemplo, aqui ó, no cadastro de usuário, eu tenho aqui o usuário Marcelo. Por exemplo, o usuário Marcelo tivesse sim acesso a todos os formulários, mas já o usuário João, ele só tivesse acesso, por exemplo, ao formulário estoque e ao formulário fornecedor. Ou seja, eu quero poder escolher quais formulários o usuário pode ter acesso ou não. Então isso é muito importante em um sistema. Então nós vamos desenvolver esse sistema aqui e você vai ser capaz de implementar esse mesmo sistema aqui nos seus projetos que já existem e você vai ver que vai ser de uma maneira bem simples e bem fácil. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma tabela onde eu irei inserir todos os nomes dos meus formulários, pois é baseado nesses formulários aqui, nesta tabela, que nós iremos dar permissão aos usuários. Então vamos vir aqui em criar tabela e vou vir aqui ao modo design da tabela e vou dar o nome desta tabela de tbl underline formulários. tbl underline formulários, vou dar OK. E aí ó, eu tenho o seguinte, esse código ele já me veio aqui com o código e eu vou pôr apenas como frm underline id, eu vou alterar para esse nome, frm underline id. Agora aqui o próximo campo que eu quero criar é frm underline nome, do tipo texto mesmo. Esse frm id aqui está como numeração automática, pois ele é a nossa chave primária, né? Então tudo certo. Agora eu vou vir aqui e criar um novo campo para frm descrição. Será também do tipo texto curto. E aí vamos configurar os campos. Esse frm nome texto curto aqui, vamos deixar aqui o tamanho do campo com uns 30 caracteres. Eu acredito que não vai ter nenhum formulário com mais de 30 caracteres, né? Você pode pôr o tamanho que você quiser. E aqui, ó, a legenda eu vou pôr aqui o seguinte: formulário barra relatório. Ok. Aqui eu tenho valor padrão, não tenho, e eu tenho requerido sim, é um campo que é obrigatório. Permitir comprimento zero não, né? Pois eu não quero que a pessoa dê barra de espaço aqui e salve como se existisse. Indexado eu vou marcar aqui, ó, que sim, e a duplicação é não autorizada. Então, ó, sim, duplicação não autorizada. Então eu não quero ter dois formulários com o mesmo nome, de forma nenhuma. Então, cada formulário vai ter que ter um nome exclusivo. E ok. E aqui, descrição, o tamanho aqui do campo descrição, eu vou pôr aqui um pouco maior. Agora sim, eu vou pôr como 40 caracteres. A legenda,
vai ser o seguinte, vai ser função. E você vai entender o que é isso já já. Vou salvar e vou fechar aqui. Então vou aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o ID do meu formulário. Aqui eu tenho o formulário relatório. Aqui no caso é o nome exato do formulário que eu tenho aqui. E a função aqui é a descrição. Por exemplo, aqui eu ponho FRM clientes. Eu vou escrever exatamente aqui FRM clientes. E a função eu posso pôr como, por exemplo, cadastro de clientes. É isso que irá aparecer para o usuário quando ele for dar permissão aos usuários ou não, né? Então, tá tudo certo. Vou clicar aqui em salvar e esse formulário aqui é o primeiro. Tá. Só que eu preciso relacionar agora esta minha tabela, né? Os formulários que o usuário terá acesso ao próprio usuário. Então, como que eu vou fazer esta relação dos dois? Eu vou criar uma outra tabela para fazer esta relação. Note que aqui, ó, na tabela de usuários eu tenho ID, eu tenho uso ID, e na tabela de formulários eu tenho aqui o FRMD. E agora eu vou criar mais uma tabela, ó. Vou vir aqui em criar tabela, modo design aqui, e eu vou dar o nome dessa tabela, ó, TBL underline usuário underline formulário. Usuários formulários no plural. Tá tudo certo. Vou salvar aqui já para garantir. Este código aqui, ó, eu não vou precisar disso. Então ele já veio com essa chave primária. Eu vou até clicar, ó, botão direito do mouse aqui, ó, na coluna aqui da chave primária, né? E ela é a primeira aqui, ó. Ela está marcadinha. Eu vou clicar nela e vou desmarcar. E ok, não é mais uma chave primária, pelo menos por enquanto. Este campo aqui eu vou pôr com o seguinte nome: é FRM ID. Aliás, vamos pôr primeiro aqui o uso ID. Não é numeração automática, é apenas número. Não é numeração automática, é apenas número. E agora eu vou pôr o seguinte: FRM underline ID. Também é do tipo número. Apenas isso. E não preciso mais de nada. Vou clicar aqui em salvar. E agora, como que isso vai funcionar? Eu vou entrar aqui no modo design desse cara. Aliás, no modo folha de dados. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer as relações e nas relações eu irei explicar isso. Vou fechar aqui essas tabelas. Vou vir aqui agora em ferramentas de banco de dados e eu tenho relações. Agora você vai perceber o quanto que é importante você trabalhar com relacionamentos de tabela e o quanto que os relacionamentos das tabelas eles são importantes. Então, eu já tenho aqui uma tabela aqui adicionada, poderia não ter nenhuma, né? Se eu não tivesse aqui a tabela usuários adicionada, bastaria eu vir aqui, ó, adicionar tabelas. Ó, quando eu clico aqui, ele aparece aqui, ó, para eu adicionar as tabelas. E eu já tenho a tabela aqui, ó, usuários, que eu vou precisar, já está adicionada. E eu preciso adicionar mais também essa tabela aqui, ó, TBL formulários. Vou dar um duplo clique nela, ela já veio para cá. E TBL usuários formulários. Também vou precisar dela. E ok. Agora, ó, eu vou só organizar aqui esta tabela para o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, uso ID e eu tenho um campo chamado uso ID aqui na tabela de usuários. Ou seja, um usuário, ele pode estar vinculado a vários formulários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, no uso ID, na chave primária da tabela usuários, e vou arrastar até aqui uso ID da tabela TBL usuários formulários. E aí ele me abre esta opção e ele me diz o seguinte: impor integridade referencial, sim, eu quero isso. Propagar atualizações dos campos relacionados, sim.
Caso eu faça alguma alteração, eu quero que atualize em todos os campos que estão relacionados. Ok, essas duas opções aqui eu estou selecionando. E propagar exclusão dos registros relacionados, eu também vou marcar que sim. Por quê? Porque se eu excluir um usuário, eu quero que também ele exclua as permissões que esse usuário tem. Então tá tudo certo. Vou clicar em criar e aí ele já me criou aqui a relação de um para muitos, né? Já que nós iremos explicar melhor esta relação quando nós terminarmos aqui. Então agora ó, eu vou até fazer o seguinte, trazer ela aqui para cá para pôr na ordem certa. Essa ordem aqui é apenas nível de organização, tá? Isso aqui não tem influência nenhuma. Agora, ó, eu tenho aqui o campo FRMD. Então, eu vou pegar aqui o FRMD e vou trazer aqui para o mesmo campo FRMD, arrastar. Ele me abre aqui e eu vou fazer aqui as ligações exatamente como nós fizemos outro. Impor integridade referencial, pois eu só posso ter um formulário nessa tabela caso esse formulário exista aqui. Também propagar exclusão. Sim, se eu apagar um formulário, eu quero que ele também suma daqui, né? Eu não quero que ele continue aparecendo ali. Então, tá tudo certo, vou salvar. O que está acontecendo aqui, né? O que essa relação está me dizendo? Essa relação está me dizendo que um usuário, eu posso ter aqui o usuário, por exemplo, o usuário número 1, ele pode vir para a tabela aqui, né? TBL usuários formulários. E o formulário, por exemplo, 1 ou 2, ou qualquer número de formulário possível, ele pode estar relacionado aqui, a este usuário aqui. Então, se eu tiver 30 formulários, eu posso relacionar esses 30 formulários, cada um tem um número diferente. Formulário 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou poder relacionar ele aqui, sempre ao usuário ID e ao FRM ID. Esta é a relação dos dois campos. Nós iremos ver melhor isso na prática quando estivermos aqui trabalhando com os nossos formulários. Então, vou fechar aqui, vou salvar. Já temos aqui o relacionamento pronto do nosso sistema. E aí nós precisamos agora fazer o seguinte. Eu preciso já vir aqui ó, nessa tabela de formulários e eu preciso agora inserir aqui o nome de todos os meus formulários que eu quero deixar disponível para que os usuários consigam ter permissão ou não. E o primeiro formulário aqui que nós iremos por aqui é o FRM clientes. Então, ó, vou escrever exatamente como está lá, ó, FRM clientes usuários. Aqui são apenas para nós podermos exemplificar, mas você poderia ter aqui todos os formulários possíveis, inclusive relatórios também você poderia pôr aqui. E aqui ó, eu tenho função FRM cadastro de cliente. Eu vou fazer o seguinte, ó, cadastro de clientes. E cadastro de usuários. Ok, apenas isso aqui. Vou fechar aqui. Já temos aqui, já temos aqui os nossos formulários. Ó. Cadastro de clientes, formulário 1, cadastro de estoque, formulário 2, cadastro de fornecedores, formulário 3 e cadastro de usuários, formulário 4. Como que eu falo agora que o usuário, por exemplo, aqui, ó, usuário João 2, ele tem acesso ao formulário, por exemplo, cliente e estoque, que é o formulário ID1 e ID2. Basta eu vir aqui agora nesta tabela aqui, ó, TBL usuários formulários e escrever o ID do cliente, no caso do usuário, né, que é do João 2. Aqui basta eu escrever 2 aqui. E aqui eu escrevi aqui o ID do formulário. Qual que é o formulário que ele tem acesso? Por exemplo, formulário cliente 1. Eu iria por 1 aqui. E daí também ele tem acesso ao formulário estoque 2. Então eu viria aqui, repetiria aqui o ID do usuário, né? No caso o 2. E colocaria também 2 aqui para indicar
que ele tem acesso ao formulário 2 estoque. Se ele tivesse acesso ao formulário 4 também aqui, bastaria eu repetir novamente aqui o número do usuário, né, no caso o ID dele, o 2 e na frente colocar o 4. Então eu estaria dizendo que esse usuário ele tem acesso a todos esses formulários que o número do formulário está aqui na frente, né? Ok, logicamente que não vai ser assim que será exibido para o usuário final. O usuário final irá trabalhar, ele irá ver, no caso, é um formulário bem arrumadinho, né? Que ele vai poder manipular isso. Então, ok, então vamos fechar aqui, vamos fechar tudo aqui. E aí vamos criar agora o formulário onde o usuário irá manipular as permissões. Então, já vou vir aqui, ó, em criar. E eu tenho a opção aqui, ó, mais formulários. Eu vou vir aqui nessa opção de mais formulários e vou vir em caixa de diálogo restrita. Eu gosto de trabalhar com esse formulário aqui, pois este formulário aqui, ele já vem todo configurado, sem as bordas que eu não gosto. Já vem com o tipo de borda, inclusive, que eu já uso. E já vem também configurado sem os botões nativos do Axis e uma série de configurações que nós deveríamos fazer manualmente, que nele já vem pronto. Eu vou selecionar aqui esses dois botões que já vieram nele, vou remover, não vou precisar utilizar esses dois botões. E apenas vou clicar aqui no botão salvar para salvar ele e vou pôr o nome de FRM permissões usuários. FRM permissões usuários e vou dar um OK. Note que eu criei esse formulário aqui, permissões de usuário, e já tenho aqui uma situação. Eu quero que também este formulário aqui, nem todos os usuários tenham acesso a ele, pois dar permissão a usuários deve ser apenas alguns usuários que vai ter esse acesso. Então eu vou até copiar aqui, ó, dar um renomear só para eu ter acesso aqui a copiar, e vou vir aqui na tabela de formulários e vou colar aqui, ó. E aqui eu vou pôr aqui, ó, permissões de usuários. Ok. Então, o usuário também vai ter opção, né, de abrir ou não esse formulário aqui de permissão de usuários. Tudo certo? Agora vamos começar a trabalhar aqui no nosso formulário aqui, ó. Vou entrar no modo design, vou salvar aqui, vou vir aqui, ó, no modo design do formulário, e aqui no formulário de design vou clicar aqui nessa setinha para eu ter acesso aqui aos controles. E eu vou vir aqui primeiramente pegar uma caixa de combinação e vou largar ela aqui nesse formulário. E ele me pergunta uma coisa: desejo que a caixa de combinação obtenha os valores de outra tabela ou consulta? Sim, é isso que eu quero. Vou clicar em avançar e ele me dá a opção aqui das tabelas. Eu quero que nessa caixa de combinação aqui tenha os usuários. Então vou clicar aqui, ó, TBL usuário, e vou dar mais um avançar aqui, e aí ele me dá as opções dos campos que eu quero exibir na minha caixa de combinação. E o primeiro campo é uso ID, sim, eu quero esse campo. Também tem aqui uso usuário, ou seja, o nome do usuário propriamente dito, também quero ele. Então vou adicionar esses dois campos e clicar aqui em avançar. Agora, quando clicar em avançar, ele me deu aqui a opção para eu classificar os usuários. Então eu quero sim que ele classifique pelo nome do usuário. Então eu vou colocar uso usuário, e dessa forma ele irá classificar, irá exibir os usuários na ordem alfabética. Vou clicar aqui mais um avançar, e ele me dá essa opção aqui, ó, ocultar coluna chave recomendado. Se eu desmarcar essa opção, ó, ele exibe aqui o ID do usuário. Só que eu não quero que quem esteja utilizando o sistema veja esse ID do usuário. Não faz sentido para ele. Eu quero que ele esteja oculto. Ele vai permanecer na minha caixa de combinação, eu vou poder ter acesso a esse número e nós iremos usar ele, mas eu não quero que ele esteja visível para o usuário. Então eu clico aqui, ó, ocultar a coluna chave, pois o Axis já sabe que o uso ID é a chave primária. Então eu vou clicar aqui e ele oculta para mim, apesar de manter ainda este campo. Então vou avançar, e aí eu tenho um rótulo para a minha caixa de combinação, e eu vou pôr o seguinte: usuário, e dar um concluir aqui. Agora eu vou trazer aqui para cima, ó, a minha caixa de combinação. Vou vir aqui em página inicial. A fonte aqui, como eu sempre trabalho com a fonte Taroma,
tamanho 10. E a cor da fonte aqui, eu vou colocar preta. Cor da fonte preta. O campo aqui, né, a caixa de combinação, vou trazer ela até aqui também, vou arrastar ela. Vou também alterar aqui a fonte dela para Taroma e tamanho 11. E também a cor dela também é preta, tudo certo. Então eu vou só baixar um pouco mais aqui agora. E ok. Então já está tudo certo, vou aumentar aqui um pouco o tamanho aqui. E agora eu posso executar aqui, ó, e daí eu já tenho aqui acesso aos meus usuários. Ok. Vou só vir aqui, ó, estou com o formulário selecionado, vou vir aqui em outra. Aliás, em formato. E em formato tem a legenda desse formulário. Eu vou pôr como permissões de usuários. Eu vou salvar e agora sim, ó. Aqui aparece permissões de usuário. Perfeito. É isso que eu quero mesmo. Eu vou só descolar um pouco aqui esse campo aqui. Agora tá melhor. Ok? E agora eu quero uma caixa de listagem que me exiba todos os formulários que eu tenho disponível para dar permissão aos usuários. Então eu vou vir aqui, ó, formulário de design, vou clicar aqui e vou clicar aqui em caixa de listagem, ó. E vou largar essa caixa de listagem aqui. E ele faz a mesma pergunta da caixa de combinação. Desejo que a caixa de listagem obtenha os valores de outra tabela ou consulta. Eu vou clicar aqui sim. E onde que está a tabela que eu quero exibir? Eu quero exibir justamente essa tabela aqui, ó, TBL formulários. Então vou selecionar ela, vou dar um avançar. E aí ele dá os campos que estão disponíveis. O primeiro campo é o FRM ID. E eu quero sim esse campo. Pelos mesmos motivos que eu quero o campo lá, o ID do usuário. E eu tenho aqui, ó, FRM nome. Esse nome aqui é aquele nome do formulário. Isso aqui não é interessante para o usuário, mas eu quero que apareça para o usuário a descrição. Então, FRM descrição. Então, ok. Apenas esses dois campos aqui. Vou clicar em avançar. Ele pede para eu classificar aqui. Eu posso sim classificar pela descrição. Ok. Em ordem alfabética. Vou clicar agora aqui em avançar novamente. E ele dá a mesma opção, ó, ocultar a coluna-chave. Eu vou deixar oculta pelos mesmos motivos que eu já falei anteriormente. Vou apenas aumentar aqui o tamanho aqui, ó, a largura da minha lista. Vou pôr aqui mais ou menos dessa largura aqui, ok? E vou avançar agora. Ele pede um rótulo e eu vou pôr o seguinte. Formulários / relatórios disponíveis. Vou dar mais um ok e tá tudo certo. Ele trouxe aqui, ó, eu vou trazer aqui apenas o rótulo aqui para cima. Esse rótulo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele, vou vir aqui em página inicial, a fonte eu vou também alterar para Taroma e tamanho 10. E agora eu quero alterar a cor do fundo, ó. Eu vou vir aqui, ó, cor do fundo, e eu quero por aqui, ó, um azul. Ok, a cor aqui da fonte eu vou pôr branca, que daí destaca. E agora, ó, este campo aqui é a mesma coisa. Aliás, a caixa de listagem é a mesma coisa. Eu vou selecionar ela, vou vir aqui, ó, página inicial, e a fonte eu vou pôr Taroma e tamanho 10 também. Tudo certo. Agora eu vou selecionar esses dois campos aqui. Vou vir aqui em, estou com o rótulo selecionado e a caixa de listagem selecionado. Vou vir aqui em organizar, alinhar, e aí eu vou alinhar à esquerda, que aí ela vem para cá e fica alinhado aqui. E vou alinhar também superior, e aí ela vem e cola aqui. Você pode fazer isso manualmente, arrastando e soltando aí, como você já conhece no Axis. Vou selecionar os dois campos novamente, tamanho e espaçamento, ó. Deixa eu só vir aqui, tamanho e espaçamento, e no mais largo. E ok. E agora aqui, ó, este rótulo ele está sem borda. Então eu vou selecionar o rótulo e vou colocar a borda nele aqui, né? Cadê? Estilo da borda está transparente. Vou colocar aqui como sólida.
Vou salvar aqui. Vou selecionar apenas a minha caixa de listagem aqui e vou aumentar ela até aqui. Ok? E ainda aqui em outra, eu tenho o nome dela. E o nome eu vou pôr como LBX Forms. E vou salvar. Eu vou fechar e vou abrir. Agora está aí, ó. Tenho aqui a lista de formulários que estão disponíveis. Agora eu quero uma nova lista dessa daqui, uma nova caixa de listagem dessa aqui, que são os formulários que estão disponíveis. Ou seja, por exemplo, se eu estou aqui em João, aqui eu tenho todos os formulários que João pode ter acesso. Eu vou pôr aqui uma nova caixa de listagem, onde os formulários que o João tem acesso estarão nessa caixa de listagem. Então, modo design do nosso formulário também. Eu vou, ó, já tenho essa caixa de listagem toda criada, toda formatada, então vou selecionar ela, ó, inclusive com o rótulo, vou dar um Ctrl C e vou clicar aqui, ó, no detalhe do formulário e vou dar um Ctrl V. Por que eu cliquei no detalhe? Porque se eu não clicasse no detalhe, ele iria criar aqui embaixo, iria aumentar o tamanho do nosso formulário, iria deixar bem esquisito. Então, por isso que eu fiz isso, né? Cliquei no detalhe. Eu vou dar esse espaço aqui, ó. Vou por aqui e eu acho que está tudo certo. Vou selecionar os dois aqui novamente. Vou apenas aqui em organizar, colocar aqui para alinhar no mais baixo, só para ver se está certo. E parece que está sim, tudo certinho. Então vou minimizar aqui. E agora apenas o rótulo aqui que eu vou alterar, ó. Formulário relatório disponíveis, não. Eu vou formulário relatório agora permitidos. E eu vou alterar a cor do fundo também. Vou vir aqui em página inicial. E a cor do fundo eu vou pôr como verde, né? Já que é permitido, né? Então verde é como se fosse acesso liberado. Vou selecionar aqui um verde. E tá tudo certo. Vou abrir. E é isso mesmo. Agora precisamos colocar apenas os botões de comando que irão permitir ou não aqui os usuários aqui. Só que vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no modo design. Vou vir aqui agora, ó, botão de comando. Vou clicar aqui nele, vou largar aqui e vou cancelar aquele assistente. Eu não quero assistente, apenas o botão. Ok, tem esse botãozinho aqui. Aumentar um pouco a altura dele. Vou vir aqui em formato, estou com o botão selecionado. Vou vir aqui em alterar forma e vou selecionar esse quadrado aqui. Tá tudo certo. E agora eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V 3 vezes. 1, 2, 3. Para eu ter 4 botões aqui que já estão aqui, né? Então vou selecionar os 4 botões aqui. Vou deixar assim mesmo, não tem... Do jeito que tá ótimo. E agora aqui o primeiro botão, ó, o nome desse botão está comando 8. Eu vou pôr o seguinte, btn add 1 btn add 1, ou seja, eu quero adicionar uma permissão que estiver selecionada aqui. E aí eu vou escolher uma imagem para esse botão, e a imagem será esta imagem aqui, esta daqui. Primeira imagem. Agora aqui, este outro aqui, ó, este outro botão de comando, o nome dele eu vou pôr como btn de remove 1. Vou vir aqui em formato também e na imagem esse daqui e para próximo, ok. Só que eu fiz eu alterei aqui a ordem das imagens aqui. Esta imagem aqui, ó, que eu quero, é essa sim aqui. E essa daqui é a outra, né? Que é a remover. Ok.
Agora sim. Agora esta outra imagem aqui, cadê? Deixa eu ver se eu alterei o nome. Alterei. Agora este outro botão aqui, o nome dele será btn adicionar todos, e a imagem dele será essa daqui. Esta daqui, ir para a última. E agora eu vou selecionar esse outro botão aqui e o nome dele será btn remove, né, apenas de remove todos. A imagem do botão remove todos será essa daqui. Então, ó, ir para a primeira. Então, vou clicar em OK. Então, é esses os botões que eu quero aqui. Agora, o que eu quero que aconteça? Vou abrir aqui, executar meu formulário. Eu quero que quando eu estou aqui, ó, com um usuário selecionado e também um formulário aqui selecionado, eu quero clicar neste botão aqui e este formulário ele aparecer aqui, ele vir para essa lista. Aqui está aparecendo todos porque nós colocamos aqui, nós copiamos a nossa caixa de listagem e ele veio com a lista dos formulários, né? Então, mas quando nós estivermos aqui trabalhando fazendo aqui as filtragens corretas, não irá aparecer, só irá aparecer aqui os formulários que o João tem permissão. E aí, se eu quiser remover todas as permissões, eu vou clicar nesse botão aqui e ele remove todos os formulários daqui. Se eu quiser pôr todos os formulários daqui para cá, eu vou clicar nesse botão. E se eu quiser remover apenas um, eu seleciono, no caso aqui, o formulário e clico aqui e eu removo apenas esta permissão. Se eu quiser adicionar essa outra permissão, eu clico aqui e ele traz para cá. Então, eu já vou até entrar aqui no modo design. Eu vou vir aqui neste formulário aqui, ó, nesta caixa de listagem, ele está como lista 6 o nome, eu vou vir aqui em outra. E o nome dela eu vou alterar para LBX permitidos. Ok. E aqui eu tenho a origem da linha. E aí eu vou vir aqui e eu não quero que apareça, né, nada por enquanto. Eu não quero que tenha nenhum registro. Então eu vou apagar esta origem da linha. Eu vou apagar todo o SQL aqui, ó. Apaguei, ó, limpei aqui, vou salvar, vou fechar e vou abrir. Agora sim, né? Independente de eu ter aqui qualquer usuário selecionado, eu não tenho nada aqui. Por quê? Porque nós não configuramos ainda e vamos fazer isso numa próxima aula. Então, o vídeo de hoje é esse.